E aí pessoal, quem fala com vocês é o Juan, esse é o Cidade Z, e no vídeo de hoje daremos continuidade para a última parte da segunda temporada de The King's Avatar, episódios 10, 11 e 12. O episódio começa com alguns membros da Guilda Tirânica reunidos na Catacumba do Céu para receber um novo membro, um cavaleiro tanque, chamado de o Invencível Mais Bonito. As suas habilidades incríveis caíram no ouvido do mestre da guilda. No seu primeiro dia, apesar dos equipamentos de baixa qualidade, o Novatus ajudou a vencer na Catacumba do Céu. Ele também é bom com ar, com lutas debaixo d'água, no entanto, ele possui pouca experiência. E esse mestre ficou intrigado, digamos que até desconfiado com esse jogador e queria vê-lo pessoalmente. Portanto, na cidade de Mao Shon, onde haveria um roubo de boss, o cavaleiro novato Ye foi chamado. E não é qualquer boss, é o mais raro de nível 70. Tem gente que tá esperando há 3 anos por essa oportunidade, e o protagonista conseguiu com apenas 2 dias infiltrado. Algumas guildas já estavam reunidas no local, mas nenhuma se atreveu a se mexer. Alguns profissionais ali desconfiaram que aquele cavaleiro também era um pro play, mas eles não sabiam dizer quem era. E Ye foi o primeiro a se mexer e avançou na direção do boss. Seu time deu suporte contra o boss e também protegeu quem estava lutando contra ele de outras guildas. Mas um atirador matou todos os suportes de Ye e atirou contra ele. Bom, o protagonista se esquivou. O boss simplesmente fatiou aquelas balas, mas elas explodiram. O atirador jogou algumas granadas, cobrindo Ye na fumaça e disparando contra ele uma chuva de tiros. O pessoal em volta ficou só parado, assistindo. E Ye saiu da fumaça e tentou um ataque. Ele pulou surpreendendo seu inimigo, mas ainda assim errou. E levou uma explosão na cara. Mas ele usou mais um pulo no ar e ninguém acreditou que aquilo fosse real. Tá de hack, meu parceiro, que técnica é essa? Ninguém soube dizer. Ele mandou o oponente em direção ao boss, que graças às suas habilidades não foi fatiado. Ye desceu e continuou a lutar contra o boss sem se preocupar com os disparos do inimigo. Quem assistia ficou impressionado com aquela luta. O que eles não sabiam é que os dois já tinham se enfrentado algumas vezes no passado. O HP de Ye começou a diminuir demais, as guildas avançaram e batalharam entre si querendo roubar o boss. O protagonista foi morto pelo outro que o anime revelou ser um antigo capitão profissional, mas o sacerdote de seu time o reviveu. Ele atacou o oponente, mas não acertou. A garota continuou a dar suporte, por isso a sua morte era a principal prioridade do oponente. Ye não deixou ele se aproximar daquela personagem e rasgou o peito do atirador. Ele usou um item para recuperar seu HP. O protagonista falou para a dona do Cyber, e agora do time, que ele não estava ali para recrutá-lo. Encontrar outro ex-capitão foi pura coincidência, pois se ele soubesse disso, não estaria usando itens tão ruins nessa batalha. Ye fez o que deu com aqueles equipamentos, mas por sorte continuou sendo curado quando precisou. Ele tentou um duelo corpo a corpo, mas o oponente se afastou e tentou matar o boss. Por sorte, Ye o impediu de continuar com seus ataques. O oponente reconheceu o ex-capitão da excelente era, Ye Kyo, e disse que ele continuava sendo tão chato quanto no passado. Ele se lembrou do campeonato que ficou em segundo lugar, perdendo a taça do Mundial para o time liderado por Ye, e teve que ouvir ainda mais críticas quando perdeu um segundo campeonato, também ficando na segunda colocação. Apesar de seu esforço, ele não conseguiu levar a vitória, e as críticas foram tantas que ele não conseguiu mais lidar com isso e decidiu se aposentar dos eSports. Ye disse que não ficou parado e estava voltando ao competitivo, pois a sensação de ser campeão é viciante e ele não sente nenhum pingo de vontade de se aposentar. A luta entre os dois continuou e o protagonista conseguiu derrubá-lo. O pessoal aproveitou a situação muito bem. O cavaleiro tanque voltou sua atenção novamente para o boss e passou as táticas para seus parceiros enquanto corria. Ele usou uma habilidade para forçar todos os inimigos o atacarem e ao mesmo tempo foi curado por todos os sacerdotes de sua equipe. Ele absorveu o dano de cada ataque e devolveu em um único movimento. E agora sim o pessoal realmente pensou que esse cara tava de hack, não é possível. Com isso, as guildas que não queriam morrer e perderem seus itens se retiraram. Mas esses dois sabiam que somente o cretino de Ye que usaria táticas tão altas dentro do jogo. E aliás, eles não estão perdendo nada de ter esse play trabalhando na sua guilda, então não é necessário revelar a sua identidade agora. O ex-capitão perguntou para Ye o que ele estava fazendo infiltrado naquela guilda. Ele disse que eram apenas negócios e também não aceitou a proposta do protagonista para se unir à sua nova equipe profissional. Com isso, Ye disse para sua chefe que esse cara acabou de recusar a oportunidade de um dia ser campeão, mas claro que ele não falou isso para o rapaz. Os dois desejaram boa sorte um ao outro e se despediram. A fama de Ye com aquele cavaleiro tanque cresceu tanto que várias pessoas tentavam recrutá-lo para se unir a seus grupos durante as missões, ao ponto da macharada ficar louca, brigar por ele. Mas o protagonista acabou indo mesmo com a guilda que ele estava infiltrado para derrotar outro boss de nível 70. Bom, e esse chefe funciona assim, quanto mais tempo um play passa em seu território, mais raiva ele vai ter desse jogador. E como novamente o profissional aposentado apareceu para atrapalhá-los e achou que isso pudesse dar alguma vantagem
vantagem para ele. Por isso preparou seu escudo e correu em direção à ponte. O atirador percebeu a sua aproximação e revidou, e esse defendeu. Os sacerdotes foram dar suporte, mas depois de apenas um minuto todos estavam exaustos, não aguentaram o ritmo daqueles dois. Eles apenas viam um pequeno vislumbre de Ye, mas esse play ainda conseguiu dar um pequeno buff no protagonista. O homem encheu os curandeiros de bomba, e Ye errou seu ataque e pisou naquela ponte onde tinha mais bombas. Vários outros explosivos foram arremessados em sua direção. Ele desarmou todos com exceção de um e foi pego. Ainda assim, ele saiu da fumaça atacando com sua vida no vermelho e foi morto. Na verdade não, antes da sua vida cair totalmente, ele recebeu uma super recuperação daquele jogador que também ainda estava vivo. O inimigo jogou bombas em sua direção, e Ye aproveitou essa oportunidade e usou a técnica da provocação, obrigando o atirador a atacá-lo. Assim os dois caíram no rio. Muito longe da ponte que eles estavam, Ye saiu da água ao lado do atirador e disse que ele não pretendia mais lutar. Ele admitiu que só sobreviveu graças àquela super cura que recebeu. Os dois concordaram que aquele sacerdote tinha uma percepção avançada, a técnica de um profissional, apesar de ser só um cara qualquer. O objetivo de Ye em entrar disfarçado na guilda não era roubar boss nenhum, mas sim achar um novo jogador, alguém bom o suficiente para entrar em seu time, e agora que ele encontrou alguém, não tem mais sentido manter seu disfarce. Ye disse que apesar do controle excelente do nível de cura daquele play, suas reações a ataques são lentas. E o atirador percebeu a situação, ele ficou com raiva de Ye por ter sido usado de experimento para testar aquele jogador. Ye disse à proprietária que a responsabilidade de recrutar esse novo membro era dela. Ela chegou no local de encontro e viu a personagem feminina, e como Ye já tinha avisado, ela não se surpreendeu com a voz grossa do cara. Ela disse que estava criando o time. Sim, isso mesmo, a equipe de Ye-Kyo. Ele sabia que aquele cavaleiro era o protagonista, mas se ele aceitasse participar dessa equipe, isso significaria que ele estava se tornando um profissional. Então ele perguntou quais eram os outros membros, qual era o nível de investimento financeiro que a equipe tinha, qual seria seu salário, os anos de contrato, etc e etc. Ela decidiu abrir o jogo ao rapaz e contou tudo relacionado à equipe e seus objetivos. Quanto aos anos de contrato, eles poderiam sentar e discutir isso depois. Como ele não ficou satisfeito com a resposta, ela chamou Ye para falar com ele e responder todas aquelas perguntas. O protagonista apenas riu, dizendo que esse cara pensava demais. Ele disse a ele que a situação era aquilo mesmo, um time cheio de incertezas feito aos trancos. Mas eles precisam ter os membros para participarem do torneio da ressurreição. E mesmo que eles percam, os jogadores que se destacarem com certeza receberão propostas de outras equipes. Então se assim o sacerdote está dentro e descobriu que o nome da equipe era Xingxi, e ele acertou em cheio quando disse que esse nome parecia ser de um pequeno negócio de cybercafé. Ele perguntou sobre os outros membros da equipe e sanou a dúvida de todos. Sumu Cheng só estará disponível para o time deles depois do torneio da ressurreição, durante a batalha da liga profissional. Com isso, alguns dias se passaram e novamente o Excelente Era estava em desvantagem na partida do torneio. O capitão Sun Xiang sofreu grande pressão do adversário e depois de ser pego por um ataque de correntes, foi finalizado de forma humilhante. Esse é profissional em apanhar. Com isso, o time Excelente Era caiu para a penúltima colocação da tabela. O famoso Alanzoca, o homem do tijolinho, e o Wei, o aposentado, chegaram no cybercafé e foram levados até um local apropriado para conversarem. O velhote ficou feliz em ver duas mulheres bonitas, como ele fala, umas belezinhas, e se apresentou. Quanto ao cara, ele não se interessou muito e ficou até preocupado em saber que o loiro era somente um novato. Ele ressaltou novamente que era velho. Se não conseguisse retornar esse ano ao circuito profissional, não teria outra chance. E apresentou a eles a sala de treinamento e também a sala de reunião para discussões das estratégias. Quanto ao dormitório dos integrantes, é uma casa alugada próxima dali. Casa não, desculpe, mansão. O Invasão a Vapor, o homem de tijolo só, desafiou o velho Wei dizendo que queria ver qual era o seu nível de habilidade. Bom, na outra manhã todos se reuniram em uma arena e novamente se apresentaram. E o preconceito com homens que usam o avatar feminino ainda é grande. Ye mandou o velhote lutar contra o loiro e nem teve luta, só pulou para o rapaz perdendo. Em seguida foi a vez de Shao Teng ser avaliada. E dessa vez sim tivemos um pouco de ação, o velhote se distraiu e acabou com a cara inchada. O time passou algum tempo realizando batalhas simuladas de 2 vs 2, e o velho Wei admitiu que em geral eles não estavam tão ruins, mas seus níveis ainda são insuficientes para ganhar o torneio. Ye seguiu com treinamento e levou seu time para os mapas que ele havia treinado logo no início de sua carreira profissional, onde o desafio era avançar pelos cenários em si, como também enfrentar os monstros que apareciam pelo caminho. O anime deu uma rápida geral na colocação de cada time do campeonato, e novamente voltamos para o Excelente Era, tadinha da Sumu Cheng, só levando porrada. E sabe o que é ruim? É que ninguém admite as suas falhas, um só sabe jogar a culpa no outro e o capitão nunca tinha culpa de nada, bom, pelo menos na mente dele. E com isso, o dono do time chamou o rapaz para uma conversa, e pela cara dele, não sei o que ele ouviu, mas com certeza não foi bom.
Na próxima coletiva de imprensa realizada, o Excelente Era disse que o capitão do time havia se afastado por motivos de saúde e que ele estaria ausente nas partidas restantes. E disse se o Loiro Sun realmente pulou do barco e tomou uma boa decisão, pois o Excelente Era só estava afundando, cada jogador só queria mostrar desempenho pessoal. E o que ele fez foi usar um salva-vidas para tentar ir a outro time e não afundar junto com o Excelente Era. Mas IE acha que não foi isso que aconteceu. O Excelente Era afastou o capitão de propósito, pois quando ele voltar no torneio da ressurreição vai ser a esperança dos fãs. E é assim que se faz marketing. Os dias foram passando e IE estava treinando com seus companheiros. Ele mostrava em cada partida onde o Excelente Era estava errando. Enquanto isso, o Excelente Era só sabia discutir o seu desempenho horrível entre os fãs e continuaram a apanhar nas partidas seguintes. De um lado, um time em fase crescente, de outro, um time em estado decadente. A proprietária avisou que foram aprovados para participar do torneio, e isso acontecerá na próxima temporada, antes do início da liga profissional. Sun Xiang deu entrevistas falando que no torneio da ressurreição ele estaria de volta e levaria o time Excelente Era para a vitória. Dos 20 times do campeonato, eles ficaram na colocação de número 19, sendo um dos 2 times rebaixados, impedidos de disputar a Liga Pro, porém eles podem voltar para a Liga Profissional se ganhar o torneio da ressurreição. E com isso o velho Wei ficou preocupado, talvez o torneio da ressurreição fosse o fim de um sonho ao invés de um início, já que o Excelente Era estava participando. O dirigente do time e o presidente do Excelente Era estavam conversando em um restaurante e o homem disse que a tática de trazer o capitão de volta deu certo entre os fãs. Ele falou também que ouviu que IE havia criado uma equipe de novatos em um cyber e que também iria participar do torneio da ressurreição. E foi nessa hora que o pessoal da Xing Xin chegou ao estabelecimento e IE nem fez cerimônia, foi lá e falou com eles. E depois dessa sequência de derrota, o loiro do tijolinho fez o possível para animá-los e disse que o Excelente Era deveria se esforçar mais para chegar ao nível deles. O homem se levantou e disse que IE tinha olhos especiais na hora de escolher pessoas para seu time. O velho Wei ficou com medo de ter que enfrentar o Excelente Era com 8 anos de recursos logo na primeira rodada. Então IE mandou mensagem para seu ex-patrão perguntando se eles iam se enfrentar logo no primeiro round. O homem perguntou a IE se ele estava com medo, e IE disse que não e fez a mesma pergunta. O homem respondeu: por que eu teria medo de você? E IE disse: simplesmente porque eu sou eu, meu parceiro, no Glória de conhecimento geral que todos têm medo ao me enfrentarem. Haha, podia ter dormido sem essa. Bom, o homem disse que talvez no passado ele tivesse medo, hoje não mais. A próxima conversa deles seria no campo de batalha. Mais tarde, o presidente mostrou o contrato do novo jogador do time, o mecânico número 1 de Glory, um dos 4 maiores estrategistas de todo o game. E com isso ele acredita que recuperar o que seu time perdeu é só uma questão de tempo. E é isso, pessoal, chegamos ao final da segunda temporada desse anime que é incrível, maravilhoso, surpreendente. Espero realmente de coração que venha a terceira. E sei lá, Solo Leveling tá vindo por aí, só não sei se vai dar pra fazer os recaps. Antes de ir, quero agradecer os meus parceiros, cidadãos VIPs aqui do canal. Anonimods, Pablo Aragão, Fernando e Nukikis. Muito obrigado mesmo, rapaziada, pela força financeira que vocês me dão. Eu sou o Aragão, vou indo nessa, a gente se vê no próximo recap. Valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when